Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Juliano e vocês estão em Dados e Mapas. E hoje, pessoal, vamos nos aventurar aí além da muralha, né? Ou nos arredores aí da muralha, jogando aí Guerra dos Tronos RPG, usando aqui o suplemento Patrulha da Noite, tá certo? E vamos lá, né, pessoal? Vamos nos aventurar. Eu vou usar aqui o livro, esse suplemento, né? Que é a Patrulha da Noite. Ele traz aí alguns ganchos de aventura, algumas mini-aventuras, digamos assim, e eu vou pegar a ideia de uma aventura, tá? Não vou usar exatamente a aventura em si, mas é a ideia de uma dessas aventuras, tá? E nós vamos nos aventurar aqui além da muralha. Então eu criei aqui usando esses tiles que vem no Heróis e Hordas, tá? Que é bem legal. Eles são meio chatinhos aqui de configurar, mas depois que você monta fica bem bacana, dá para montar diversos mapas. E ele tem essas áreas, né, gélidas aqui, mais algumas florestas aqui congeladas, né, e tudo mais, alguns rios congelados, então dá para a gente montar nosso cenário. Eu coloquei aqui esses ícones aqui representando a muralha, tá certo? E aqui nós temos o Castelo Negro, da onde nós vamos partir, tá bom, pessoal? Eu vou usar aqui as regras básicas, né, do Guerra dos Tronos RPG, tá certo? Então vou usar aí o conjunto de regras básicas, vou dar uma simplificada em algumas coisas, uma coisa ou outra, tá? Para a gente não precisar ficar toda hora consultando. E para isso eu vou usar aqui também, pessoal, o Mythic, tá? Só que eu vou usar na versão aqui do aplicativo, tá? Para facilitar, ficar mais ágil a marcação aqui, facilitar, né? Então a gente começa com o fator Cal5. E é isso, pessoal, vamos lá, né? Vamos tentar nos aventurar. Eu vou fazer aqui uma exploração de hexágono. Essa parte não tem no livro, tá? Não faz parte aí das regras. Se você está procurando aí, né, saber mais sobre as regras, né, pessoal, esse vídeo não é o mais indicado. Eu vou jogar solo, então se você quer saber como que funciona para jogar solo, esse e outros jogos, né, então a gente adapta muito, né, pessoal, a gente adapta muito as situações para que possa fluir melhor, porque o jogador solo acaba assumindo aí o papel de mestre, assume o papel dos jogadores e tudo mais. Então, muitas das coisas eu vou adaptando, tá, pessoal, usando o Mífico, usando outras ferramentas, e nós vamos fazer uma mini exploração aqui de hexágonos, que apesar de não fazer parte, né, do jogo, eu acho que cabe bem nesse tipo de cenário, né, que é um cenário mais desconhecido. Além da muralha, né, você tem muitas tribos que estão toda hora mudando de lugar, então você não tem bem certo algumas localidades, tá? E é uma pequena região ali, porque isso é um lugar muito vasto, muito grande mesmo, tá certo, pessoal? Então, eu coloquei aleatoriamente aqui mesmo, tá, esses hexágonos, e o Castelo Negro tá aqui nessa posição, tá? Toda essa parte aqui é muralha, para cá, né, pessoal? Para cá fica o continente, a parte mais quente, e para cá fica, né, então a vastidão aí de gelo que fica ali além da muralha, tá bom? Pessoal, eu vou jogar com 3 personagens, tá? Que vai ser o Braor, o Tino e o Tari, tá, pessoal? Então vai ser esses, eu criei esses nomes aí usando o Mythic, porque ele tem ali o gerador de nomes, né, que é bem bacana também, e eles todos são patrulheiros, tá? E eles vão ser encarregados aí de uma missão, e a gente vai nos aventurar aqui a partir desse ponto, tá? Para tentar cumprir essa missão aí que o Lorde Comandante vai nos passar. Então, a nossa primeira cena, tá, pessoal? Nossa primeira cena é o Braor, o Tino e o Tari, eles estão ali dentro daquele salão principal, tá, pessoal? Onde eles se alimentam ali, tomando uma sopa quente. O frio tá congelante, como sempre. Ali é frio o ano inteiro, tá? E eles estão ali, né, tentando se aquecer ali, perto da lareira, e tá todos ali, todos os irmãos juramentados, estão todos ali, né, conversando e falando sobre as coisas que estão ocorrendo e tudo mais. Então chega o Lorde Comandante, todos ficam em silêncio para escutar aí o que o Lorde Comandante quer falar, né, e ele diz assim, ó, senhores, eu preciso de 3 voluntários para uma missão rápida, mas que pode dar um pouco de trabalho, porque essas missões rápidas sempre dão um pouco de trabalho, e talvez precise ir um pouco além do que estamos acostumados a patrulhar além da muralha. Então gostaria de 3 voluntários.
E daí, nesse momento, o Braor, né, ele já se levanta ali e ele é meio novo ali, né, na muralha, tem pouco tempo ali, talvez 1 ou 2 anos, mas ele é muito bom nas armas e tudo mais. Talvez ele teve um treinamento anterior, mas acabou aí se envolvendo aí com a vida do crime, trabalhou como mercenário, coisas assim, acabou sendo derrotado aí por um exército inimigo e foi aprisionado e mandado para a muralha. Então essa história aí do Braor, ele é um ex-mercenário, e ele se levanta e diz, eu vou, ele quer mostrar o seu valor, né, ali na muralha, e o Lorde Comandante fala assim, mais alguém, e ninguém quer ser voluntário, né, pessoal? Mas daí o Lorde Comandante diz assim, Tino, vem cá, vai você e vai o Tari também. Então, monta aí o grupinho, né, pessoal, de patrulheiros, e o Lorde Comandante, então, chama eles até o seu aposento ali, até o seu escritório, tá? Para poder passar ali para eles detalhes da missão. Então foi avistado, né, segundo o comandante, o Lorde Comandante, foi avistado uma criança, né, em alguma região ali perto, né. Então os senhores estejam atentos que um dos nossos patrulheiros, enquanto retornava de uma de suas missões, avistou ao longe o que lhe pareceu ser uma criança andando ali pelo ermo, andando ali pela vastidão gelada, sozinha. E a missão de vocês é investigar essa criança, ver se ela realmente está sozinha, e caso esteja, trazê-la para a muralha para ser educada aqui, junto com as outras crianças que estão em treinamento. Então, pessoal, o que ocorre? Em muitas épocas, né, durante a história da muralha, muitas crianças foram recrutadas dos povos selvagens. Muitas vezes as mães acabam deixando perto da muralha, abandonando as crianças. Outras vezes, né, ocorrem batalhas, guerras e seus acampamentos, suas vilas, suas tribos são dizimadas e algumas crianças sobrevivem. Então é muito comum essas crianças irem para a muralha e se tornarem também ali irmãos da noite, ali da patrulha da noite, tá? Fazendo seu juramento e tudo mais. Então eles recebem treinamento e tal, e se tornam aí um dos melhores patrulheiros, porque eles são muito bons em sobrevivência, coisas do gênero. Eles já estão muito acostumados com o clima e tudo mais, então é bem comum isso, tá? Então, eu peguei esse gancho de uma aventura que existe, que é bem mais complexa, e a nossa ideia aqui é qual? Nós vamos ter que explorar, né, sair com esse nosso grupo. Eu vou usar aqui esse peãozinho, tá? Nós vamos sair nessa direção, tá, pessoal? Em algum lugar aqui, nós vamos encontrar ali, né, essa criança, ou não, né, pessoal? Ou nós não vamos conseguir encontrar. Então, essa é a nossa missão. Então nós começamos a missão ali perto, né, perto da muralha. Eu diria que aqui nessa região é uma região que está sempre tranquila, tá, pessoal? É uma região onde os construtores costumam cortar, né, as árvores, impedindo que elas cheguem muito perto aqui da muralha, tá, pessoal? Então, para impedir que elas cheguem muito perto da muralha e acabem sendo até uma forma aqui dos selvagens se aproximarem muito da muralha sem que os vigias enxerguem, então eles sempre estão cortando essas árvores aqui, impedindo que elas cheguem muito perto, pelo menos nessa região aqui onde fica o Castelo Negro, tá? Então, pessoal, essa é uma região mais tranquila, tá? Eu não vou fazer nenhum teste aqui, mas eles vão começar aí sua caminhada, sua jornada, tá? E eles vão contornando aqui, eles vão para uma região mais aberta, tá? Evitando as florestas, que são lugares mais perigosos, tá? E quando a gente chega aqui, né? Aí sim eu vou começar a usar o Mythic aqui, e vamos ver, né, pessoal, o que tem nessa região, tá? Eu vou procurar uma tabela aqui. Eu diria, né, pessoal, que a gente pode ter aqui... que a gente pode ter aqui, né, pessoal, uma descrição de terreno, né? Então vamos ver aqui, eu acho que aqui em localização, né? Descritores de terreno. Vamos rolar aqui no descritor de terreno, vamos ver o que ele nos fala, né? Tóxico e estéril, né, pessoal? Então é uma paisagem que não tem nada, né? Nenhum mato, nenhuma grama. É uma região muito aberta ali, né? Eu vou rolar mais uma vez, tá? Vamos ver aqui. Diz elementos atividade. Então há algum tipo de atividade ali, tá?
é um local que não tem nenhum tipo de vegetação, é só, só pedras, rochas, né, pessoal? Mas ele diz que tem algum tipo de atividade, né? Que tipo de atividade podia ser, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui nas tabelas, né? Uma ação, vamos ver aqui um descritor, né? Vamos fazer aqui uma ação, né? Ver que tipo de situação que é essa, né? Então, partir convencimento, né? Então, eles começam a discutir ali, né? O Braor fala assim, poxa, não tem nada aqui, né? É um imenso vazio, né? O Tino e o Tarê diz assim, vamos logo que nós temos que completar essa missão o quanto antes, né? E eles seguem em frente, né, pessoal? Então aqui eu vou começar a fazer alguns testes, que eu acho que seria interessante ver se eles conseguem perceber alguma coisa, né? Um rastro, alguma coisa assim, né? Fazer tipo de uma investigação, que seria mais um teste de sobrevivência, tá certo, pessoal? Seria um teste de sobrevivência, tá? Olhando aqui o nível de dificuldade, tá, pessoal? Eu diria que vai ser uma rotineira ali, porque eles são irmãos ali acostumados com esse tipo de rastreamento e tudo mais, tá? Então, nosso alvo vai ser 6, tá? Na nossa jogada. E a ficha do personagem, pessoal, eu vou usar aqui, né, a ficha do livro mesmo, tá? Então, o Braor, né, que é o líder ali do grupo, ele vai ser um corvo veterano ali, tá? E nós vamos dar uma olhada aqui. Ele tem como sobrevivência 4, tá? Coletar 2, orientar-se 1, tá? Como a gente está procurando rastros, eu não vou considerar que seja orientar-se aqui, tá? Talvez depois que nós encontrarmos os rastros, a gente pode usar esse bônus, mas a princípio a gente vai rolar aqui com 4, tá? Então 4 vai ser o nosso teste-alvo. Vamos pegar aqui 4 dados, né, pessoal? Então a gente tem que tirar um 6 ali, né? Eu acho que não vai ser difícil, vamos ver, né? Pode ser que os dados não nos ajudem hoje, né? Então o Braor, ele pega, ele para e diz assim, um momento. E ele começa a olhar para o chão, assim, né? Atentamente. Opa, caiu vários para fora aqui, né, pessoal? Mas a gente já conseguiu aqui, já superamos, né? Inclusive aqui nesse jogo nós temos nós temos graus, né, pessoal? Graus de superação do desafio. Isso pode nos dar algumas vantagens, tá? Então, tiramos aqui um 6, né? E nós superamos aqui em mais de 5. Então, nós fizemos 2 graus aí de superação do desafio. Então, ele realmente encontra, tá? Ele encontra alguma coisa. Talvez sejam rastros, né? Talvez seja alguma coisa assim. Então, eu vou testar essa tabela aqui, pessoal, resultado de buscas, né? Vamos ver o que eles encontraram lá, né? Então, nós temos competição misterioso. Competição misterioso. Parece que os rastros, né, que o Braor, ele olha ali no chão, são traços que são vestígios que ele não consegue, é meio misterioso, ele não consegue definir se é algum animal, são pessoas, né? É meio confuso, né? Essa característica do misterioso e essa característica do competição eu vou interpretar como se parecesse que esse rastro ele é muito intenso. Então deu a impressão que algo passou correndo, né? Passou correndo em alguma direção, tá? E então ele olha, né? Para os lados ali para tentar descobrir qual é a direção, tá? Eu vou rolar um dado aqui, e nós vamos considerar que 1, 2 ou 3, 1 ou 2, 3 ou 4, 5 ou 6, tá? Então, essas são as direções possíveis ali que o rastro está nos levando. Então, para cá, tá certo, pessoal? É para baixo, é para o sul. Então, o Braor, ele reconhece aqueles traços indo para o sul e eles vão e seguem em frente para o próximo hexágono, tá? E vamos ver como que está esse terreno. Vamos continuar aqui rolando aqui na localização descritor de terrenos, né, pessoal, para ver como que é essa região. É algo brusco, então eu diria que é uma descida, tá, pessoal? Maçante, né? Talvez seja muito íngreme mesmo. E é neve, né? Com vários rochedos ali.
Eu vou rolar aqui num significado também para ver o que traz pessoal armazenamento. Pessoal, eu diria que tem um pequeno morro aqui, tá? Então, daqui para cá a gente tem uma pequena, um desnível, tá? Deixa eu desenhar um pouquinho aqui, pessoal. Então, a gente está aí num patamar aqui, né? Eles estão aqui, tá, pessoal? Fazer um bonequinho aqui. Eles estão aqui, né? E nós temos um desnível que começa a descer assim, como fosse um morro, né, pessoal? E ali nos saiu o quê, né? Que tem armazenamento e pessoal. Eu diria que aqui nós temos, eles observam um acampamento, tá? Um acampamento. E eles veem assim em volta do acampamento várias caixas, vários, talvez assim uns postes assim com pele pendurado, sabe, pessoal? Pilhas de madeira ali empilhadas, né? Que são esse armazenamento de alguma coisa ali, que são dos selvagens, provavelmente, né, pessoal? Ali só tem selvagem, na verdade. Então, eles avistam isso, tá? Eu vou colocar que tá aqui mais ou menos esse acampamento, vou colocar esse ícone aqui de acampamento, tá? E a minha pergunta agora, vamos fazer uma pergunta por oráculo, né? Se nesse acampamento se eles avistam ali alguém, tá? Presente nesse acampamento, ou se esse acampamento está vazio ali, foi utilizado ou não, tá? Eu diria, eu vou colocar aqui, o fator caos está 5, tá? Eu vou colocar aqui que é provável, tá, pessoal? Que tenha pessoas ali, eu acredito muito nisso, que sim, né? Tem alguém ali, eles vão deixar suprimentos, né? Peles, madeira, alimentos coletados, eles não vão deixar ali dispersos, né, pessoal, sem uma proteção, tá? Então vamos jogar aqui, vamos ver qual que é a resposta. E temos um sim, tá? Realmente tem pessoas ali, tá? Agora, qual que né? Quem que são? São selvagens, né? Aqui não tem o que fazer. Tem várias tribos selvagens, eu poderia até sortear alguma delas, mas acho que não vem ao caso. A pergunta eles, nossos heróis aqui, né, pessoal? Nossos bravos irmãos juramentados aí da patrulha, eles vão descer ali, tentar negociar, conversar com eles, ou seria mais prudente mudar de lado? Então, isso explica muitas coisas, né? Eu penso aqui que esse rastro que eles viram, talvez fosse até dos troncos sendo arrastados, talvez eles estejam coletando madeira nessa floresta, ou nessa floresta aqui, né, visto que tem um lago para cá. Eu diria que sim, eles arrastaram, né, essa lenha, esses troncos, e por isso que talvez essas marcas elas sejam estranhas, né, não dava para reconhecer, porque mesmo que eles pisassem, né, enquanto eles estavam passando, eles iam meio que encobrindo os seus próprios rastros, arrastando essas madeiras. Eu penso o seguinte, pessoal, nós poderíamos ficar de tocaia aqui durante um tempo, aí, um período aí de uns 30 minutos, tá? Para ver se eles conseguem enxergar aí alguma criança, né, nesse acampamento. Talvez a criança que foi vista era uma criança deles, que estava aqui pela região, né, aqueles patrulheiros viram ao longe e acharam que ela estava sozinha, mas na verdade ela não estava sozinha, né? Talvez seja isso o mistério. Então eu vou perguntar aqui, eu diria, pessoal, que aqui a gente já finalizou uma cena, tá? No Mythic. Eu esperava da cena encontrar um rastro da criança, mas não, né? Nós encontramos aí um outro rastro, tá? Mesmo assim, eu acho que a cena foi bem tranquila. Nós passamos em todos os testes, tá? Então eu vou diminuir o fator caos, tá? Vou colocar para 4 aqui. E eu vou colocar aqui no meio a meio. E nós vamos perguntar agora, né? Depois de 30 minutos, se nossos personagens ali, se o Braor, o Tino e o Tari, se eles avistam aí alguma criança brincando nesse acampamento. Não, eles não avistaram nada, pessoal. Então eles chegam à conclusão que é melhor eles partirem, né, em uma outra direção, não mexerem com os selvagens agora, porque os selvagens eles não gostam muito do pessoal da muralha, tá? E seria bom, né, os nossos personagens aí, nossos aventureiros aí, irem em outra direção. Então eles vão vir nessa direção aqui, até porque a criança foi avistada mais para cá mesmo, né? E o que faz mais sentido
é que nós encontremos ela em algum ponto para cá, tá? Então vamos ver o que tem nesse território aqui, né? Eles avançam, né? Eles resolvem não descer aquele morro, né? Que eles tinham avistado. E vamos ver o que nós temos aqui, né? Vamos fazer aqui mais um descritor de terreno, tá? Por enquanto parece estar tudo muito tranquilo, né? A exploração deles. Então a gente tem que comunicar em grande. Caramba, eles veem alguma coisa grande. De repente o Tino grita, né? Comunicando ao grupo, né? Olhem, olhem! Parece um gigante! Pessoal, parece que um dos gigantes, né? Ele resolveu vir mais para perto da muralha. E eles avistam ali aquele gigante andando. Deixa eu pegar aqui um meeple desse aqui. Então eles vêm assim, saindo assim da floresta, os pinheiros ali balançando, né, de um lado para o outro, assim, e eles veem aquele gigante passando assim e andando, e imediatamente eles correm assim para trás de alguma coisa ali, uma pedra, alguma coisa ali que esteja no solo e se abaixam, né, porque esses gigantes são criaturas terríveis, né, pessoal? É muito difícil mesmo de conseguir, né, lidar com eles, tá? Eu diria que o gigante ele tá ali um pouco distante, tá? Mesmo assim, talvez fosse bom fazer um teste aí de furtividade, de repente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na ficha. O que nós vamos ter aqui, né? Furtividade 3, esgueirar-se, tem mais um de bônus, eu acho que dá para usar bem isso, tá, pessoal? Eu vou fazer um teste para todos, então a gente vai jogar com 4 dados e reduzir 1. Nossa dificuldade vai ser 6 ali, o gigante está andando em outra direção. E vamos torcer para ele não nos avistar, né? Não nos avistar, senão nós teremos problemas já, né? Mas vai ser tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. A gente joga aqui os dados, né? Um dado a gente elimina, porque um dado é de bônus. E a gente conseguiu tranquilamente aí superar. Não só o gigante não nos enxerga, como ele segue em frente e vai na direção das montanhas ali, provavelmente unifica a sua caverna. E essa foi por pouco, pessoal, essa foi por pouco. O Tino já fala assim, putaria, e eu tô achando que é melhor nós voltarmos, o que você acha? E o Braor já fica irritado e fala assim, parem de conversa mole, nós temos que seguir em frente, nossa missão é encontrar essa criança e nós temos que fazer isso antes que fique tarde demais e ela acabe sendo devorada pelos lobos. E o Tari e o Tino, eles ficam quietos, né? Eles têm que seguir ali né, quem está no comando. Então eles seguem em frente, né? Eles decidem, de repente, ir pela floresta ou ir pelo campo aberto, né, pessoal? Eu acho que eles vão pela floresta, né? Eles ficaram com um pouco de medo do gigante que foi naquela direção, de repente ele podia voltar, né? Para cá tem um rio congelado, que é bem difícil de passar, né? Teríamos que fazer algum tipo de teste. E eles olham para o rio e pensam assim, não, é melhor não seguir pelo rio, não sabemos, né, como que está a situação dele, então vamos seguir pela floresta mesmo, né? E entrando na floresta, né, pessoal, dessa vez eu vou fazer um teste de sobrevivência, tá? Mas antes vamos ver como que é a descrição da floresta aqui, como que é essa floresta, né? Uma floresta mundana, né, com muita árvore, né? É algo comum, né, pessoal? Nada demais ali na floresta, tá? Poderia até rolar um significado aqui, né, para trazer mais alguma informação, né? Natural e aquosa. Pessoal, muito musgo na floresta, parece muito úmida, né? Uma floresta muito úmida. O que nos coloca ali, talvez, de fazer um teste aí de sobrevivência, para ver se eles conseguem se orientar, tá? Dentro da floresta. Como o Baror tá liderando, tá? Nós vamos usar aqui a fichinha dele. E nós temos aqui de sobrevivência 4 mais 1 de bônus, né? Em orientar-se. Então, o Baror, eles entram na floresta, tal. Ele vê que a floresta tem muita árvore, né? E muita umidade, né? Um lugar que não é muito bom de ficar muito tempo, mas ao mesmo tempo, né? A floresta quebra um pouco do frio e tal, e traz ali um pouco de alívio para eles, né? Então vamos fazer o teste, né? Quanto que ele tinha mesmo, pessoal? Acabei esquecendo, né? Abri a ficha, né? Esqueci. Sobrevivência ele tem 4 e orientar-se 1. Então
A gente joga com 5 dados aí e vamos descartar um, tá? Que um é o bônus. A gente pode descartar o menor número. Eu diria que o desafio continua sendo 6, tá? Pela experiência que eles têm, e a gente não tem nenhum perigo. Nós tivemos bastante resultados ruins, né? Esse aqui eu posso eliminar, né, pessoal? Mas nós conseguimos aqui superar 6 tranquilamente. Eles são bem habilidosos, né, nesse tipo de situação. E eles conseguem aí atravessar a floresta sem muito, né, sem muitas situações assim difíceis. E chegamos aí a um campo aberto novamente. Agora sim, né, pessoal, eu vou rolar aqui 2 situações. Primeiro, a descrição de terreno, né, para vermos como que está a situação. É natural e pacífico, então parece um lugar muito calmo, né, uma paisagem natural. Eles não veem nenhum tipo de construção nos hexágonos ao redor aqui. Eles enxergam até mais um pedaço de floresta ali, mas nada muito grande, né? E agora a gente vai fazer uma busca, né, pessoal? Uma busca. E daí eu rolo ali no resultado de busca, tá? E a busca também é um teste de sobrevivência, tá? E a gente vai usar 4 dados. Ele vai olhar atentamente para ver se ele acha alguma coisa, alguma pista aí dessa criança, né? Tá um mistério já, né? Essa criança. E sim, né, pessoal? Ele acha uma pista. E muito, né, pessoal? Tiramos aí um número bem elevado. E vamos achar aqui, né, pessoal, onde que está resultado de buscas. Eu tinha acabado de ver, né? Acabei fechando, né? Devia ter deixado aberto. E vamos ver aqui, tom da aventura, resultado de busca. Vamos ver o que nós temos. Valioso e tranquilizador. Tranquilizante seria, né, pessoal? Algo valioso eles encontram. Talvez ele encontre ali um pingente, alguma coisa assim caído no chão. O que dá mais uma dica, né, da presença aí de alguém que passou por ali, tá? Como ele tirou um teste muito bem sucedido aqui, que a gente superou muito, né, o valor ali, que era 6, eu diria que ele encontra esse pingente e ele vê algum tipo de rastro, né, que leva em alguma direção. Eu vou colocar as direções aqui como 1, 2, 3, 4, são 4 direções nós temos aqui, certo? Ou podemos até voltar para... Vou considerar as 6 direções, né? Que, considerando aqui, né, 1, 2, 3... Vamos ver qual direção que foi? 2. Então, nessa direção aqui, pessoal, é onde né, nós vamos encontrar aí alguma coisa, né? Então, ele segue em frente, né? Segue em frente para o próximo hexágono, né? Vamos rolar aqui nas características do terreno. Pacífico estranho. Eles sentem algum clima estranho, tá muito quieto, tá tudo muito quieto, né? Tudo muito quieto. E vamos rolar aqui, rústico escuro, né? O chão, ele parece mais de pedra, assim. Tem muita pedra escura, mas muito quieto, tudo muito quieto. Eu vou fazer uma pergunta pro Mif, que as coisas estão ficando muito quietas, né? A minha pergunta é se ocorre alguma coisa, algum evento aleatório, tá? E daí a gente rola aqui no evento aleatório, porque quando as coisas começam a ficar muito quietas, pode ocorrer uma reviravolta, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos perguntar para ele, tá? Eu vou colocar aqui no meio a meio, tá? Porque eu não sei, nosso fator caos está 5. Vamos ver se ocorre alguma coisa. Não excepcional, então não ocorre nada, pessoal. Não ocorre exatamente nada. Eles chegam ali num beco sem saída e agora eles têm que escolher se eles vão para essa parte do lago, para cá, né? Eu diria que eles vão continuar aqui nas áreas mais abertas. Talvez eles tenham que voltar, né? Sem a criança, né? O que seria um fracasso, né? Um total fracasso aí, né? Na nossa missão. Vamos rolar mais um descritor. Valioso e marcante, né? Eles encontram mais alguma coisa. Talvez uma peça de roupa, né? Talvez algum tipo de utensílio. Eles estão encontrando coisas. Existe um rastro, né? Existe um rastro ali de coisas que eles estão olhando. Coisas valiosas que estão sendo deixadas, né? Para trás, né? E agora eu perguntaria, né? Aqui, né, pessoal, de novo,
tá? Eu diria que o fator caos a gente vai subir um aqui porque as coisas estão saindo do controle. Nós esperávamos, né, nessa região já ter encontrado a criança e até agora nós não encontramos. Isso não é muito bom. Então ele vai perguntar se ocorre aí alguma coisa, alguma reviravolta. E sim, né, pessoal, agora sim, nós temos aí um evento aleatório que eu vou sortear aqui, vamos ver o que nós vamos ter. O foco num personagem não jogador, né, defender a construção. Bom, eu diria que nós encontramos aqui, né, um problema. Eles olham em alguma direção aqui, eles percebem que tem uma pequena construção ali, uma vila sendo construída, tá? Um acampamento, uma vila dos selvagens sendo construída. E como nos diz ali, né, há uma tendência ali de defesa, tá? Então ali tem alguns selvagens, né, que vão procurar defender a sua construção. E eu vou perguntar agora para o Mifk, né, se esses selvagens eles atacam, né, o nosso grupo de aventureiros, ou não, né? Ou não. Eu diria que é muito provável, porque já caiu ali, né, que eles, né, construção que eles estão prontos para defender, né, e eles meio que dão de cara, assim, né, entre duas florestas, assim, e eles meio que desembocam, né, de cara com essa construção que eles não tinham visto antes, e vamos ver qual que é a reação deles. Sim, né, sim, eles percebem, e eles se movem para atacar. Tá, pessoal, então agora nós vamos ver como que vai ficar essa situação, né. Eu vou pegar a fichinha aqui que nós temos para essa aventura especificamente, né, pessoal, nós vamos usar aqui uma fichinha aqui de inimigos, tá? Deixa eu preparar aqui, pessoal, vou pegar aqui um grid de batalha para a gente poder fazer o combate. Então vamos lá, pessoal, vamos começar então o combate, né? Coloquei meus personagens do lado de cá, tá? E esses dados aqui vão representar aí os selvagens, tá? Como eles têm 6 pontos de vida, né, de saúde, eu vou deixar esses dados como marcadores mesmo, e a gente vai dando uma olhada aí na fichinha deles, tá? Vamos rolar aqui a iniciativa, eu vou rolar um para cada grupo, tá, pessoal? Não vou rolar por personagem, isso acaba dificultando às vezes, né? Mas, vamos lá, pessoal, quem tirar o maior número aqui, então, vai ser, deixa eu pegar um dado de caveirinha vermelha aqui, né, pessoal? Então, o grupo vermelho, né, o grupo dos selvagens, e o grupo azul é o nosso grupo aí da Patrulha da Noite. Vamos ver? E levamos sorte, pessoal, nós estamos na vantagem, né? No que o Braur observa ali, ele se movimentando, o Braur já grita, né? Avante, atacar! E eles já vão se posicionando ali, né, para fazer os seus movimentos. Então, nós vamos começar aí com uma vantagem, tá? Nós temos um movimento aí que o Braur, né, vamos começar por ele tem um movimento de 4, ele consegue andar aí 4 quadradinhos aqui do grid, mas ele ataca com uma besta, né? Deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza. Ele está dentro do alcance, tá, pessoal? Ele vai fazer um ataque, então, usando aí a sua melhor arma, tá? Que o pessoal da Patrulha da Noite, pessoal, eles estão acostumados a combater, eles estão preparados para combater na muralha, tá? Então, eles acabam treinando muito, tá? O uso de armas, né? Armas de pontaria, tá, pessoal? Como a besta e tudo mais. Isso dá um pouco de vantagem para eles. Então, nós temos 4 mais 2 de bônus aqui, tá? Então, isso vai nos ajudar muito. E, ao mesmo tempo, né, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui qual que vai ser o nosso desafio que nós temos que superar aqui, né, pessoal? Deixa eu achar a fichinha do caçador selvagem, tá aqui. Então, o caçador selvagem, ele tem uma boa armadura aqui, tá? Ele deve ter uma cota de couro ali, alguma coisa assim, tá? Então, ele vai ter ali uma armadura, ele tem até uma penalidade, né, pessoal, por causa da armadura, no se mover ali e tal, mas ele tem como uma defesa em combate em 6, tá? Porém, se ele estiver usando a armadura, cai para 3.
Então vocês percebem que nem sempre é bom ter armadura, sabe, pessoal? Eu vou considerar que ele tá sem armadura, tá? O que vai facilitar ali a defesa dele. Então a defesa em combate vai ser 6, é o valor que nós temos que superar, tá bom? Mesmo assim vai ser tranquilo, sem armadura ele só tem 6 de saúde, né? Eu acredito que dê para eliminar ele aí o mais rápido possível, tá certo? Então o Braur já prepara ali, né? Prepara ali a sua besta, né? E mira ali na direção do bandido que tá vindo pelo meio ali, ele tá meio que vindo correndo ali, com a sua arma, né, pessoal? Eu nem olhei ali qual que era a arma. Não sei se são machado que eles usam, o que tipo de arma, né, que esse selvagem está carregando. Deixa eu dar uma olhada aqui. É uma lança, né? Lança ou martelo ou machadinha. Ele tem várias armas aqui que ele pode usar. Eu vou dizer que esse primeiro ali tá com uma machadinha na mão, tá? E o Braur então vai tentar fazer aí seu tiro certeiro. Ele precisa superar 6, eu acho que vai ser tranquilo, né? E nós vamos jogar aí com 4 dados e mais um de bônus, né? Mais um de bônus, né, pessoal? Isso nos coloca aí 5 dados, mais 2 de bônus, na verdade. Fui olhar ali até, né? Então, vamos jogar com 6 dados. Caramba, né, pessoal? Se não for um tiro certeiro, né? O que será, né? O que será? Vamos ver. Caiu tudo para fora aqui, né, pessoal? Então, temos aí um 6, né? Nós já conseguimos. Um 2 eu vou eliminar. Mais um 2 eu vou eliminar, que são 2 bônus, tá certo? Então, nós temos 6. Aqui nós temos 10, tá? 10 e 14. Então, 14, nós chegamos aí, acho que a 3 níveis de... se não me engano, né, pessoal? Se não me engano, nós temos 3 níveis de graduação, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidamente, na regra de graduação, para mim me lembrar aqui. Então, aqui, pessoal, a gente conseguiu 3 graus de sucesso, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos multiplicar aí o dano por 3, tá? O dano por 3, que é mais que suficiente aí já para tombar, né? Esse primeiro inimigo, né? Esse primeiro inimigo. Então, deixa eu só ver qual que é o dano dessa besta. Então, a besta, ela traz aqui dano 4, né? Dano 4, então, passou, né? Passou, pessoal. E esse personagem aqui, esse selvagem, ele já cai ali, né? Atravessado ali bem na altura da garganta ali, né? Por essa besta, né? Por essa flecha, tá? E ele fica ali desfalecido. Vou colocar esse dado preto aqui para representar que ele já caiu, né, pessoal? E os outros vão avançando, né? Mas nós temos aí os outros patrulheiros, né? Os outros patrulheiros, nós vamos usar uma ficha mais simples para eles, tá? Eles têm menos capacidades aí, né? Eles são um pouco mais novatos, estão aprendendo ainda, né? E eles vão atacar, deixa eu ver aqui, pontaria, né? Eles estão com arcos, tá? Eles estão com arcos, arco de caça. Então eles atacam com 4 dados mais 1 de bônus aí, que também, né, pessoal, também é um poder incrível, né? Um poder incrível. Então, vou considerar aqui o Tino, né? Pessoal, não sei se é o Tino, tá ali agora, não sei quem que eu nomeei aqui, mas um deles vai fazer seu ataque, usando aí 4 dados, mais 1 de bônus, né? Mais 1 de bônus, e temos que superar aí 6, né? 6 pontos aí, que é a defesa em combate desse selvagem aqui, que tá carregando agora, dessa vez, uma lança. E é isso, pessoal, vamos eliminar aqui os menores números, né? Agora nós conseguimos, não foi tão bem, né, pessoal, não foi tão bem, mas conseguimos aqui superar em 5, né? Em 5 a gente tem aí 2 graus de sucesso, tá? 2 graus de sucesso. Isso nos dá, né, pessoal, 2 vezes o dano. Então, deixa eu ver aqui qual que é o dano dessa arma, desse patrulheiro, né, do arco. Ele causa 2 pontos de dano, tá? Então, no caso, são 4. Então, não foi o suficiente para tombar ele, né? Então, ele leva uma flechada ali no ombro, né? E ele fica ali meio cambaleando, ainda com 2 pontos de saúde, tá? E vamos aqui pro nosso último patrulheiro ali, que vai fazer sua ação, tá?
Ele também, eu vou considerar que ele não tem o arco, tá? Vou considerar que ele tá com uma espada longa. E ele vai fazer um movimento, ele vai fazer uma corrida. Então ele consegue correr, deixa eu ver qual que é a corrida dele aqui. Corrida é 15, tá? Ele consegue correr 15 e o movimento é 4. 4 não vai ser o suficiente, mas eu acho que ele só vai mover mesmo. Tá? 1, 2, 3, 4. Ele vai aguardar, né, o movimento do outro, porque não adianta correr até lá, porque uma corrida ela gasta uma ação inteira. Uma ação inteira não vai adiantar. E agora vem o movimento aí dos inimigos, tá? O primeiro que vai movimentar é esse aqui. E ele tem um movimento, deixa eu dar uma olhada aqui. Deve ser 4 também, acredito. Movimento é isso, né, pessoal? É 4. Então ele vai mover 4 aqui, né? 1, 2, 3, 4, tá? Ele chega até nós. E esse daqui eu vou dizer que ele vai atacar com um martelo de guerra, tá, pessoal? Martelo de guerra, a gente diferenciar. Então esse aqui tinha um machadinho, esse aqui vai ter uma martela, esse aqui tá com uma lança. E esse aqui vem pesado, pessoal. Esse aqui vem pesado. Ele vai atacar ali com 3 dados mais 1 de bônus. Mas ele tem que superar 8, tá? Ele tem que superar 8. E o nosso patrulheiro ali tem defesa de combate. Então vamos lá. Ele levanta ali seu machado de guerra, né? E acerta com tudo aí. Desfere seu golpe aí. Superando aí, tirando um 10 e fazendo aí, superando até mais. Né, pessoal? Fazendo 2 graus aí. Né? Fazendo 2 graus, então 2 vezes aí o dano, tá? Mais, né? Nós temos aí deixa eu ver se ele tem uma armadura. Ou se ele não tem, né, pessoal? Só confirmar aqui. Ele tem uma cota de anéis ali. Que ele para 4, tá? Ele para 4. Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver qual que é o dano aí que causa esse martelo de guerra. Então o martelo de guerra ele causa 2 de dano. Vezes 2 foram 4, né? E acaba não causando dano. Só que eu não estou usando essa cota, tá, pessoal? Se eu estivesse usando essa cota, a minha movimentação seria prejudicada e tal. Então eu vou considerar que ele levou esses 4 pontos de dano, tá certo, pessoal? Então nós temos 9 pontos. Então vou considerar que esse aqui é o Tino, tá? Então o Tino ele passa aqui de 9, né? Ele passa a ter aqui agora só 5 pontos de saúde, tá? Por enquanto eu acho que ainda tá tranquilo a luta, então eu não vou fazer nenhuma ação aí, mas dá para fazer uma ação de tomar fôlego para recuperar um pouco, ou dá para converter esses pontos, né, de saúde em ferimentos, tá? Os ferimentos são coisas mais graves, tá? Os pontos de saúde se recuperam no final da batalha, mas os ferimentos não. Daí você tem que fazer todo um processo aí para recuperar. Agora vamos para o movimento, né, desse personagem aqui. Ele consegue andar 4, 1, 2, 3, 4. Ele vai até aqui, ele vai tentar liquidar a fatura, né, pessoal? Eu sempre, quando eu controlo, né, os inimigos que a gente tá jogando solo, a gente tem que fazer o movimento que seria mais provável, né? Não adianta ele vir pro lado de cá, né, que não faria sentido. Se eu estivesse jogando, eu faria assim, né, pessoal? Eu ia tentar já eliminar aquele inimigo ali. Será que o nosso patrulheiro vai tombar, né? Ele tá com uma lança, né, pessoal? Como eu falei, a lança, ele joga com 3 dados mais um bônus, tá? Então deixa eu pegar aqui mais um bônus. E ele vai atacar aí contra a defesa, né? Aquela defesa que a gente já colocou que é 8, né, pessoal? 8. Vamos ver. E, nossa, ele conseguiu, né, pessoal? Então, tira o dado de bônus, né, que ele tinha. 6, né, 7, 8, 9, né, mais 5. Então, ele fez 2 pontos de dano, ficando aí com apenas 3, tá, pessoal? Então, ele ficou apenas com 3 pontos, tá? De vida aí, de saúde aí, nosso guerreiro aí que tá tentando sobreviver, tá sendo ali massacrado, né? Pelos aqueles dois selvagens. Agora, né? O Braor vai ser a vez dele. Ele já recarregou nesse meio tempo ali a besta dele, tá certo? E ele vai fazer seu ataque
agora, né, fulminante ali. Então, ele infelizmente não pode atacar os dois. Então, nós precisamos acertar isso aí, né? Precisamos acertar. Esse aqui ainda tá com todos os pontos de vida, então eu diria que ele vai atacar ele, que é quem tá com o machado ali, né? O machado não, é a marreta, né? A marreta de guerra. E ele tem a defesa 6, né? E nós vamos atacar aqui, deixa eu só olhar de volta, nós vamos atacar com 6 dados, né? 6 dados. Então, 1, 2, 4, né? Vou pegar mais 2 aqui, 6. Então ele mira ali, né, pessoal? Mira bem ali entre né, o tino e entre os dois selvagens ali, prepara a sua besta ali e conseguimos, né, pessoal? Conseguimos, vamos eliminar aqui 2 dados, né, 2, 1, né, nós não precisamos deles. Aqui nós superamos os 6, né, e passamos aqui, deixa eu ver, fazer bem certinho a conta, né, aqui tiramos um 14, né, então não chegamos, fizemos 2 vezes aí o valor, mas se não me engano, tá, a besta dele tira 3 pontos de dano, não, a besta é 4, né, é uma besta pesada, então nós fizemos aí 8 pontos, mais que o suficiente aí para tombar esse outro selvagem, que já cai ali desfalecido, tá, vou colocar aqui fica ali estirado no chão, né, e agora, né, o Tare, ele aponta aí seu arco de caça, e o arco de caça ele vai atacar, deixa eu ver aqui, usando 4 dados, tá, e mais um de bônus, tendo que superar aí os 6 desse selvagem, né, e eu acho que vai ser tranquilo, ele vai conseguir, e é isso, pessoal, conseguiu, ele só tinha 2 pontos de vida, então não vou nem fazer os cálculos aqui para ver quanto que passou, mas é o mais que suficiente, né? Então vem aquela flecha longa assim e atravessa o peito do selvagem, e assim eles conseguiram, né? Conseguiram eliminar aqui e resolver a situação. Eu vou dizer que eles vão dar uma olhada no acampamento, vão fazer uma busca ali, já tá ficando longo, né, o vídeo, né, pessoal? E vamos fazer aqui uma última busca, tá? Para ver se eles encontram a criança, tá? Eu diria que é bem provável, né, que essa criança esteja ali, né, vou colocar aqui muito provável, e vamos perguntar, né, vamos perguntar pro destino aqui, o que ele acha, né, disso, e sim, eles encontram a criança, tá, eu vou rolar aqui numa descrição de personagem, pra gente ver aí a aparência da criança, a situação, alguma coisa assim, né, aqui, ó, vamos ver aqui, personagens, né, feminina feroz, então uma menina, né, e ela tá muito irritada ali, né, tal. E vamos colocar aqui significado do escritor, para ver se tem mais uma coisa. Entusiasmo, né, raro. Bom, ela tem, parece que uma afeição rara e tal. Eles percebem que aquela menina, ela não parece, né, não parece ser selvagem. Então esse talvez seja aí uma das coisas que eles descobrem. Eles falam assim, essa menina não está parecendo selvagem, isso está muito estranho, e não era um menino, né, então geralmente eles vão atrás de meninos, né, para incluir na patrulha da noite, mas meninas não entram, porém, eles ficam meio atentos, porque nós temos alguns elementos aí que nós fomos coletando, né, durante a aventura, que eu até vou registrar aqui, que um deles, eles acharam um pingente ali que era valioso, coisas que os selvagens não têm, né? Isso indica que talvez essa menina foi sequestrada, né? Talvez os selvagens, de vez em quando, eles conseguem achar brechas na muralha, e eles fazem incursões, né? Até os vilarejos ali, perto ali dos reinos do norte, ali onde os Starks comandam, mas eles devem ter sequestrado essa criança de lá. Então eles pegam, né, essa criança e levam de novo, né, pro Castelo Negro, e eu vou considerar, né, pessoal, que isso aqui né, é uma pista, né, e nós temos algumas situações que podem ocorrer aí, né, durante o futuro, né, pessoal, de nossa trama aqui, da nossa aventura, né, da nossa jornada, que é o seguinte: nós temos 2 possibilidades. Uma é investigar aonde que está essa ruptura, né, da muralha, porque isso é grave, né, nós precisamos consertar isso.
E outra coisa é descobrir quem é essa criança e de onde ela foi sequestrada e por que eles sequestraram ela, né? Qual que era o objetivo. Tá certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí, né? Deixem aí no comentário o que vocês acharam. Eu gostei bastante aí do sistema. Eu achei que o combate ele até que é tranquilo, é bem rapidinho, não é tão demorado. Existem regras avançadas para o combate, mas eu acho que não precisa, tá? A não ser que você queira mesmo, né, deixar ele mais tático e tudo mais. Aí você pode usar essas regras, tá? Eu tentei simplificar ao máximo ali a parte de armadura, o uso de armadura e tal, porque traz muitas penalidades e muitos cálculos ali. E para deixar mais rápido, eu acho que fica mais legal. Deixei ele sem equipar a armadura mesmo, tá? Tinha essas possibilidades ali na ficha dos personagens. Então é isso, pessoal. Fiquem todos bem. Espero que tenham gostado aí do Guerra dos Tronos aí, nos aventurando além da muralha. E até a próxima.